Olá pessoal, meu nome é Hudson Dutra, sou dermatologista especializado em queda capilar e eu estou aqui na Neolife Bem-Estar Clínica para falar um pouquinho para vocês sobre as causas de queda capilar mais comuns no consultório dermatológico. Essa é de fato, disparado, uma das queixas mais comuns que o dermatologista encontra no dia a dia, na prática médica, e os pacientes vêm super preocupados: por que meu cabelo está caindo? Quanto meu cabelo está caindo? O que é normal? Então, primeiro é importante a gente ter ideia de que há vários tipos de queda capilar, e muitos tipos de queda capilar não são necessariamente um problema de saúde. O cabelo da gente cai normalmente, durante todos os dias está caindo um pouquinho de cabelo. Qual a quantidade aceitável por dia? Variando um pouquinho de autor para autor, de pesquisador para pesquisador, em torno de 100 fios a 200 fios por dia, a gente tem uma queda aceitável de cabelo. Então, quando o paciente está lavando o cabelo, quando você lava seu cabelo durante o banho, quando você acorda, acha alguns fios na cama, na franja do travesseiro, é perfeitamente normal. Nenhuma pessoa, nenhum paciente fica sem perder cabelo. Isso é normal, é fisiológico, faz parte do corpo humano. A gente perde não só cabelo da cabeça, mas também do corpo, embora a gente não perceba isso 100% das vezes. Quando eu tenho que me preocupar, entretanto, se essa queda de cabelo é normal ou se essa queda de cabelo pode ser um problema de saúde. E aí há muitas causas de queda de cabelo que se manifestam, na verdade, como um sinal de um problema de saúde, às vezes simples, às vezes um problema de saúde grave. Eu tenho que ficar alerta com alguns problemas, com alguns sinais de alarme que a gente deve se preocupar quando a queda de cabelo aparece, logo no início. Primeiro é a quantidade de cabelo. Quando eu tenho uma quantidade de perda capilar diária, no banho, por exemplo, entupindo o ralo, quando a queda capilar é muito importante, então de fato o dermatologista deve ser consultado. Outra coisa importante a ser lembrada é que a queda de cabelo, geralmente, quando ela não tem nenhum problema de saúde por trás grave, é uma queda de cabelo mais difusa, então não dá falhas no couro cabeludo. Quando a gente encontra áreas falhadas no couro cabeludo, perdendo uma bolinha aqui, outra lá atrás, totalmente sem cabelo, o dermatologista também deve ser consultado. Existem causas de falha capilar isolada, que são infecções do couro cabeludo, pode ser por fungo, por bactéria, que causam perda capilar localizada, mas outras causas também um pouco mais graves, como lúpus eritematoso sistêmico, outras doenças mais graves que podem também cursar com perdas capilares localizadas, devem ser investigadas. Além disso, sintomas outros sistêmicos, sinais e sintomas sistêmicos não necessariamente relacionados com a perda capilar, mas que cursem junto com a perda capilar, desde o início ou ao longo do curso da doença. Então, por exemplo, o seu cabelo começou a cair, mas você tem uma alteração do ciclo do sono, tem dormido mal, tem ganhado peso, tem perdido peso, você percebe uma diferença grande no apetite. Tudo isso pode ser sinal, por exemplo, de uma doença da tireoide, um hipo ou hipertireoidismo, que é uma das causas de queda capilar. E às vezes a queda capilar é o início do processo, é o sinal que leva você até o dermatologista e aí descobre o problema da tireoide que estava causando a queda capilar e os outros distúrbios que cursaram juntos com o problema dos cabelos. Além disso, alteração do ciclo menstrual, por exemplo, nas mulheres jovens ainda que estão com o ciclo menstrual normal, de repente o ciclo desregula. É uma alteração também que é importante, principalmente se vem junto com a alteração das plaquetas no exame de sangue, se vem junto com anemia no exame de sangue, porque uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico pode cursar com queda de cabelo, e aí das mais variadas formas, desde uma queda difusa de cabelo até queda em áreas, como eu disse a vocês, aquelas falhas no couro cabeludo. Então, outros sinais sistêmicos, perda de peso, alteração na dinâmica do sono, tudo isso deve ser investigado pelo dermatologista. E como que o dermatologista investiga a perda capilar? Basicamente a gente passa por um exame físico, o paciente é examinado, então o couro cabeludo é examinado na presença do dermatologista, o fio capilar é examinado e também as condições da implantação desse cabelo no couro cabeludo. Às vezes algumas doenças que cursam junto com queda capilar, não necessariamente relacionadas a elas, por exemplo, às vezes o paciente vem com queda de cabelo, está coçando muito a cabeça, tem uma irritaçãozinha perto da sobrancelha, tem o couro cabeludo irritado, porque coça à noite, coça de dia. Às vezes é simples de resolver, uma dermatite seborreica por aumento de oleosidade do escalpo, que pode estar relacionado com sintomas no couro cabeludo e às vezes vem junto com queda capilar. Mas além desse exame físico, na presença do dermatologista, investigada pelo dermatologista, nós também conseguimos fazer uma análise através do exame de sangue, porque algumas causas de queda capilar estão relacionadas a alterações hormonais, por exemplo, tanto em homem quanto mulher. A própria calvície masculina, aquelas entradas que o homem tem aqui, ou às vezes perde o cabelo 100%, nessa área que a gente chama da coroa, está relacionada com fatores genéticos, mas também hormonais. E a gente flagra isso nos exames
de sangue de rotina. Além disso, deficiência de vitamina, então às vezes a gente consegue encontrar uma deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina D, e a gente suplementando essas vitaminas, a gente consegue segurar a queda capilar dependendo da causa de queda capilar. Outro exame que aqui no Brasil ainda não ganhou uma importância tão grande, mas é um exame simples de ser feito, é feito no consultório médico, é praticamente indolor, é um exame chamado tricograma. A gente coleta duas amostras, uma da parte posterior do couro cabeludo, outra da parte da frente. A gente arranca de uma vez só, numa tração brusca, aproximadamente 50 a 100 fios de cabelo, e a gente leva esse material ao microscópio. A gente analisa as raízes capilares no microscópio. Então a gente consegue ali saber se tem algum problema na produção da haste do cabelo, ou se a queda, na verdade, é algum problema de base por trás da produção do fio que não interfere na produção do fio e da haste capilar em si. E por fim, na investigação das causas de queda capilar, o dermatologista lança a mão da biópsia do couro cabeludo, que é um exame feito com anestesia local. O paciente vem à clínica, faz a biópsia usualmente em dois locais distintos, um na parte frontal também, outro na parte posterior, atrás da cabeça, na nuca. E a gente retira dois fragmentos pequenininhos assim de pele e a gente manda o material para avaliação pelo patologista, que é um outro especialista médico, faz os cortes bem fininhos daquele material e analisa no microscópio. Ali a gente consegue ter certeza da grande maioria das causas de queda capilar, embora algumas a gente tenha um resultado de biópsia inocente, sem nenhum tipo de alteração, e o paciente continua se queixando de queda capilar. Mais importante que a investigação e que o exame físico do paciente é que a investigação, que tudo isso que a gente conversou, que seja feito por um profissional capacitado. É lógico, qualquer médico tem formação adequada para investigar o início de uma queda capilar, mas o dermatologista deve ser o profissional consultado e é especialmente aquele com uma expertise, uma experiência aumentada nessa área de queda capilar, uma vez que na grande maioria dos casos a queda capilar ela não é justificada por um fator, mas por múltiplos fatores atuando por trás disso, inclusive o próprio estresse, que é super comum na população hoje em dia, nos dias atuais. Aqui na Neolife, na Clínica Bem-Estar, a gente faz todos os exames que eu disse a vocês. A gente tem uma equipe multiprofissional, não só de dermatologistas, mas psicólogos, psiquiatras, outras especialidades médicas, que também ajudam a trabalhar de forma conjunta nesse processo de investigação capilar, uma vez que, como eu disse há alguns segundos, a maioria dos casos de queda capilar não passa por uma única causa, mas uma causa muito diversificada e uma causa múltipla. Então a gente aguarda vocês aqui, caso você tenha algum tipo de queda capilar, seja ele qual for, o ideal é que você seja avaliado o quanto antes, bem no início do processo, para que o tratamento seja escolhido adequadamente para você, dependendo do tipo de queda que você apresenta, e ao longo de um acompanhamento rigoroso e adequado para a gente chegar à conclusão se é uma causa de queda capilar, que o pelo cresce novamente, que o pelo não cresce novamente, e poder melhorar 100% a sua qualidade de vida. Então, a gente aguarda você por aqui e até a próxima.